Desculpa, mas é que o seu argumento, ele parece ignorar a questão da racionalidade, entendeu? Fazendo um parênteses no que você fala o tempo todo, e talvez a gente fuja um pouquinho do tempo, mas eu acho importante pontuar, você fala muito de cadeia alimentar, do topo da cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, lá na quinta série, quando a gente estuda, a gente sabe que elas são divididas em três graus, níveis tróficos, né? Então, o primeiro são os produtores. Então, são vegetais, fungos, bactérias. O segundo são os consumidores, que são divididos em 3 grupos. São os herbívoros, que comem do primeiro grupo. O segundo são os onívoros e carnívoros, que comem os herbívoros. E o terceiro nesse grupo é o topo da cadeia alimentar. O terceiro nível trófico é os decompositores. Mas nesse segundo nível trófico, a gente vai observar que o ser humano está no 2,2. Ou seja, ele jamais alcançaria ou se aproximaria de topo da cadeia alimentar. Topo da cadeia alimentar se caracteriza por aqueles que não têm um predador natural. Se a gente for peladinho lá para a savana, a gente vai ser destruído, porque a gente tem predadores. Então, usar a falácia de que nós somos topo da cadeia alimentar é muito ruim, muito. Desculpa, mas é que o seu argumento, ele parece ignorar a questão da racionalidade, entendeu? Quando a gente não precisa ter garras nem caninos pra caçar, porque a gente tem cérebro, a gente raciocina. O que isso fez da gente, por exemplo? Construir arco e flecha, conseguir caçar e sobreviver. Então, quando você coloca isso, eu entendo, é uma questão da escola, né, que você tá falando de aprender e tudo mais, que a gente aprende isso na escola, mas você tá negando a parte óbvia da situação. A nossa diferença entre o predador, por exemplo, que não tem outros predadores, e nós, é que nós raciocinamos. E a gente conseguiu sobreviver por conta disso. E por nós raciocinarmos, a gente deveria, inclusive, aquilo que a gente chama pra gente de que nós somos seres que sentem, né? A gente o tempo todo tá diminuindo os animais por eles não sentirem. Não. Por exemplo, quando você diz que eles servem, né? Eu não sei o termo que você utiliza, mas que eles têm uma função de servir o ser humano e tal, sim, a gente tá diminuindo.